Jovem executado a tiros no bairro Cidade Nova na noite dessa quinta-feira. Segundo moradores da região, a vítima tinha envolvimento com drogas. De acordo com a polícia criminalística, Lucas Antônio Santos Rodrigues foi morto com um tiro no peito. Ele completou 18 anos há 2 semanas, no dia 15 de agosto. Este rapaz é tio de consideração da vítima. Foi o primeiro a chegar ao local do crime e confirmou o homicídio para os parentes. Faz o seguinte, traga a documentação dele e pronto. Já está confirmado, eu estou aqui no local e pronto, viu? Agora procure se acalmar e o resto, pronto, a justiça resolve, pronto. O assassinato aconteceu nesta rua de terra e sem qualquer iluminação, próximo ao canteiro de uma obra no bairro Cidade Nova. Segundo informações de uma moradora que não quer se identificar, pouco antes de ser assassinado, Lucas foi visto por ela aqui nesta rua deserta com 2 meninas que aparentam ser adolescentes. E ela confirma que o rapaz era usuário de drogas. Passei, ele falou tia pra lá, tia, porque ele me chamou de tia. E foi 2 meninas novas, uma menina novinha estava com ele. E tinha um moleque aqui sentado, esperando eles 2. Este operário, que não quer se identificar, estava sozinho no local, percebeu a movimentação suspeita e ouviu os disparos. Deu para se ver, mais ou menos, acho que 5 pessoas com ele. Mais ou menos isso, não deu para ver mais do que isso não. Se teve mais, eu também não vi. Como a gente viu na reportagem, é cada vez maior o número de jovens vítimas da violência, mas também assusta o número de adolescentes praticando crimes e que acabam sem punição. Essa realidade aquece as discussões sobre a redução da maioridade penal. E aqui comigo no estúdio o deputado André Moura, que defende a aprovação do projeto de lei que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. O senhor acredita que essa redução resolveria de fato o problema da violência no que diz respeito aos menores infratores? Primeiro, meu boa tarde. Olha, resolver o problema da violência no nosso país, não, mas com certeza iria diminuir muito, mesmo porque nós estamos vendo hoje os adolescentes, esses jovens, tendo cada vez mais direitos. O direito, por exemplo, de, através do voto, decidir o destino de um município, do estado ou da nação. Mas temos que dar a esses jovens também os limites, e os limites previstos na lei. E não a legislação hoje em vigor no país, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deixa esses jovens praticamente que impunes. E eles são conscientes disso. O jovem hoje, esse adolescente hoje, quando ele é preso, muitas das vezes, a primeira coisa que ele diz é, olha, não toque em mim, eu sou menor de idade, a lei me protege. Então é necessário que a gente possa dar a eles os limites da lei, a certeza de que crimes bárbaros, como eles estão cometendo hoje em dia, vão levá-los, né, a cumprir uma pena, e que esses jovens de hoje não são mais os jovens, né, ingênuos da década de 40, quando da edição do Código do Processo Penal ainda em vigor no país, ou até mesmo os jovens da década de 70, quando as primeiras proposições iguais às nossas começaram a tramitar no Congresso Nacional propondo a redução da maioridade penal. Hoje o jovem evoluiu muito. E por isso mesmo, eles têm o conhecimento necessário e o discernimento para entender um ato violento por ele praticado, e exatamente por isso a gente propõe a redução da maioridade penal. Esse é um assunto polêmico, mas o senhor tem um termômetro da opinião pública? Olha, um termômetro da opinião pública mais recente, é uma pesquisa que foi feita pela CNT, onde 92,7% da população brasileira se diz totalmente favorável à redução da maioridade penal. E um outro termômetro que nós devemos levar em consideração é uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros, ou seja, dos nossos magistrados, dos juízes, que lidam com situações como essa, onde 71% dos juízes do nosso país disseram-se totalmente favorável à redução da maioridade penal. Então hoje é um clamor popular, exatamente porque hoje a gente pode acompanhar, até mesmo pela imprensa, um número cada vez maior de violência praticado por esses menores. E o senhor acredita que a maneira de aprovar ou não aprovar esse projeto seria por referendo popular? Olha, nós, inclusive, da minha autoria, nós temos 2 propostas. A PEC 57, que é o projeto em si, que propõe redução da maioridade penal, como também um projeto de decreto legislativo 494/2011, que propõe um plebiscito, para que a sociedade brasileira possa decidir em relação a uma matéria tão polêmica como essa. Nós entendemos que o povo brasileiro hoje está disposto, não é, a ir para as urnas no plebiscito, caso nossa proposta seja aceita, para poder decidir sobre a questão da redução da maioridade penal, entendendo que hoje é um clamor popular independente do momento que vive o país. Nós estamos acompanhando muitos crimes bárbaros, violentos, cometidos por esses menores,
Mas, independente disso, eu acho que a população brasileira está pronta para decidir em relação à redução da maioridade penal. E o senhor entende que as emoções podem vir à tona e o projeto poderia ser aprovado mais por emoção do que pela razão? Olha, hoje eu entendo que não é nem emoção, é a razão verdadeiramente que fala mais alto. Alguns anos atrás era um fato raro você acompanhar na imprensa, por exemplo, notícias de que menores estavam cometendo crimes. Hoje é coisa corriqueira, é coisa quase que rotineira. Você, ao ler um jornal, ao ver um noticiário, você vê esses crimes sendo cometidos por esses menores. E o que é pior e mais preocupante é que os líderes das quadrilhas organizadas no nosso país, seja do sequestro, de assalto à mão armada, de extermínio, de tráfico de drogas, eles estão utilizando cada vez mais desses menores como testa de ferro, porque sabe que se esses menores forem presos, a legislação os deixa impune e logo, logo eles vão cumprir uma pena socioeducativa, com 60, 90 ou 120 dias eles vão estar de volta ao convívio da sociedade, como se nada tivesse feito, como se santos e anjos eles fossem e voltam ao mundo do crime. Eles podem até tirar a vida de um pai de família, de um trabalhador e voltam como se nada tivesse feito. E um dado agravante, eles quando cometem um crime e ao completar 18 anos de idade, eles ficam com a ficha limpa. É a mesma coisa que eles não tivessem feito nada. Ou seja, ele pode tirar a vida de um cidadão, deixa uma marca, né, uma cicatriz para o resto da vida naquela família, mas ao completar 18 anos, ele volta a convidar a sociedade como se nada ele tivesse feito. Como entendem alguns juristas, deputado, não seria mais eficiente se propor uma reforma do ECA? Olha, é um debate que também nós estamos travando na Câmara Federal, a reforma do ECA. Só que a reforma do ECA por si só não vai dar a esses adolescentes o limite que a legislação, caso a gente consiga aprovar a redução da maioridade penal previsto no Código de Processo, vai dar. Olha, a reforma do ECA propõe, por exemplo, que um adolescente hoje que pode cumprir uma pena socioeducativa de 6 meses, ele venha cumprir uma pena socioeducativa de 1 ano. Já o Código de Processo Penal, se ele comete um crime hediondo, tira a vida de uma pessoa, ele vai cumprir uma pena que pode levar até 10, 12 anos e aí ele vai pensar 2 vezes antes de cometer determinados crimes. Deputado, muito obrigada por sua entrevista e uma ótima tarde. Uma ótima tarde.